Segunda Epístola de Pedro, capítulo número 2. Embora nós discorramos acerca de todo o capítulo 2, nós vamos ler inicialmente apenas os 3 primeiros versículos. Amém? Todos encontraram? Diz assim o texto: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vocês com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. O título, as Bíblias, revista e atualizada que os irmãos têm na mão, já trazem um títulozinho aí, né? Os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo, né? Nós demos o título de Os Falsos Mestres e seu terrível destino. A gente fala dos falsos mestres, a gente fala daquilo que eles realizam, daquilo que eles vêm realizando desde sempre no meio do povo de Deus. E, evidentemente, enumeramos as suas obras, a sua forma de atuação, e falamos do fim, porque a palavra é muito enfática com relação ao fim que é reservado a esses falsos mestres, em virtude do estrago que eles vêm fazendo no meio do povo ao longo de séculos, na verdade ao longo de milênios. Mas pouco a gente fala acerca daqueles que eventualmente são vítimas desses falsos mestres. Como reformados que somos e defensores ferrenhos da soberania de Deus, crendo na palavra que diz que aquele que começou em nós a boa obra é fiel para completá-la, nós entendemos que não há nada que aconteça nesse mundo que não esteja sob o domínio do Senhor. Todavia, existem perigos aos quais nós somos expostos, que são perigos que a Bíblia nos mostra e determina a nós para que tenhamos o devido cuidado com eles. Quando nós lemos um imperativo que diz: acautelai-vos dos falsos profetas, porque vêm a vocês como ovelhas, mas na verdade são lobos destruidores. Tenham cuidado com a falsa doutrina. Tenham cuidado com um falso cristão. Tenha cuidado com um falso evangelho. Ora, se essas coisas não representassem nenhum perigo na nossa vida, a Bíblia não tinha tantas vezes determinado para que nós tivéssemos cuidado com essas coisas. O Senhor deixa claro que esses perigos são iminentes. Quando despacha os discípulos para irem pelo mundo pregando, diz algo para eles que é desanimador. É como você mandar alguém: olha, vai ali na padaria comprar um pão para mim, mas no meio do caminho tem um leão para te comer, um ladrão para te assaltar. O Senhor diz àqueles discípulos: eis que vos envio como ovelhas para um covil de lobos. Puxa vida, Senhor, se é assim, então eu não vou, não. Não, mas vai. O Senhor está deixando claro que não haveria moleza, que não haveria facilidade, mas que apesar de tudo isso, de todo esse perigo, de toda essa dificuldade, de toda essa oposição, que o Senhor estaria com os seus, e nós jamais deixaremos de crer nisso. Amém, amados? Certo que
Pedro abre esse segundo capítulo da sua segunda epístola com essa afirmação. Assim como no meio do povo, nas versões NVT, que alguns têm na mão aí, contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, é uma referência que Pedro está fazendo antes de Cristo. O povo de Deus antes da chegada de Jesus, a nação de Israel. E ele está dizendo, olha, naquele tempo já existiam no meio do povo falsos profetas. Qual era o ofício de um profeta? O profeta era aquele que, quando abria a boca, na verdade não era um homem quem estava falando, era Deus falando pela boca de homens, ou seja, homens falando aquilo que Deus lhes determinou que falasse. A maioria dos profetas nunca foi amado, foram homens detestados pelos reis, principalmente, e pela maioria do povo, porque da boca do profeta, na maioria das vezes, não saía aquilo que o povo queria ouvir. Deus, sendo justo e perfeito, o tempo todo está vendo e está em perfeitas condições de apontar as nossas falhas. Nós, enquanto de um homem para com outro homem, nós vamos repreender uma pessoa de vez em quando. Rapaz, não faz isso não, que isso aí é errado. E a pessoa às vezes está feito uma baladeira esticada a ponto de estourar e aponta para nós. E você também que faz isso e aquilo outro, ou seja, vira aquele chumbo trocado, né? Você quer repreender o camarada de um caminho mau que ele está tomando, mas ele já viu algo de mal em você também, e ao invés de ele se tratar e mudar aquela atitude errada, ele vai como quem se justifique por meio disso. Sim, eu posso até estar errado, mas não é só eu que estou, tá? Um monte de gente errada também. Eu, como pastor, sou obrigado a escutar isso quase todo dia. Mas sendo Deus o Deus perfeito que é, e não tendo como nós enxergarmos nele falha alguma, quando ele diz, o camarada tem que acatar, não é? Fato é que Deus fala por boca de homens santos. Esse era o ofício dos profetas. Problema, amados, é que sempre houve no meio do povo o falso profeta. Aquele que, quando abria sua boca para falar, não estava nem um pouco preocupado em agradar a Deus, mas sim preocupado em agradar o povo que ia ouvi-lo, agradar os homens, irmão filho, muito bem lembrado. E aquele que quer ser amigo do mundo, automaticamente se constitui inimigo de Deus. E nós, aqueles que nos submetemos ao Senhor e andamos com Ele, automaticamente nos colocamos como inimigos do mundo. O mundo simplesmente passa a nos odiar. Minhas amadas, por gentileza, fiquem à vontade. Daí, amados, Pedro está lembrando que o tempo passou, o tratamento não é necessariamente para com a nação de Israel, mas continua sendo com o povo de Deus. E assim como em Israel haviam os falsos profetas, agora no meio da igreja existem os falsos mestres. Homens, tal qual aqueles profetas do passado, que pretendiam estar falando por Deus, que pretendiam ser boca de Deus, mas estavam dizendo loucuras. Nos dias atuais também, sobretudo pastores, autoridades eclesiásticas, pretendendo serem pregadores do Evangelho, lamentavelmente não o são. E algumas características vão ser colocadas aí para nós. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vocês falsos mestres, os quais, olha só o que eles vão fazer, introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição.
Que heresias destruidoras são essas? Agora, assim como o profeta, que pretendia estar falando por boca de Deus, mas estava mentindo ao povo, nos dias atuais, o que se ouve também é algo que, se não prestarmos a devida atenção, nos enganará com uma facilidade tremenda. Porque vai se parecer muito com a mensagem do Evangelho, mas na verdade não é. Homens bem arrumados, bem vestidos, com uma voz bem elaborada, bem preparados para pregar, sempre ou quase sempre com uma Bíblia na mão e citando textos bíblicos, mas deturpando o sentido desses textos e fazendo deles o uso que bem querem para levarem o povo a crer naquilo que eles querem, para que os seus objetivos sejam satisfeitos e não os de Deus, vão introduzindo no meio do povo essas heresias destruidoras e fazendo com que um número incalculável de pessoas se encham de uma religiosidade prejudicial, maligna, destruidora, que não lhes permite enxergar o verdadeiro evangelho e faz dessas pessoas ferrenhas combatentes de uma mentira simplesmente diabólica. Os falsos profetas do passado contribuíram demais para levar a nação de Israel à ruína, aos cativeiros para os quais elas foram, para a destruição que experimentaram, para punições horríveis que experimentaram, porque as pessoas deixavam de dar ouvidos aos poucos profetas verdadeiros para ouvirem os muitos profetas falsos, porque em todas as épocas da história eles existiram em maior número do que os bons profetas. Nos dias de hoje, pasmem, o número de falsos mestres é infinitamente maior do que o número de mestres verdadeiros. Não se iludam com quantidade, não se iludam com números, não se iluda com multidões. As multidões não têm razão, nunca tiveram, nunca seguiram Jesus por amor a Jesus, mas sim por interesse em algo que Jesus pudesse dar ou fazer. Quando a coisa apertava, corria todo mundo. Se não tivesse comida de graça para dar, corria todo mundo. Se a pregação da palavra começasse, corria todo mundo. Nada mudou de lá para cá. E nos dias de hoje a coisa continua do mesmo jeito. O destino é esse. Primeiro renegam o mestre que os resgatou de quê? Até que começa bem, amados. O cara bebia, larga de beber, fumava, larga de fumar, era raparigueiro, larga a raparigagem, era ladrão, deixa de roubar. Olha, pô, o cara melhorou mesmo, né? Conhecia aquele vagabundo ali, agora é até um homem de bem. Tá indo para a igreja, olha, rapaz, o cara está até andando pela igreja, olha que legal. Pois é, rapaz. São marcas que nos seduzem. Seduzem ou não seduzem, amados? Puxa vida, quantos de nós não conhecemos pessoas que abandonaram a vida de perfeita devassidão e hoje levam uma vida de cidadãos honrados, de mulheres decentes e honestas? E outra característica desses indivíduos é que eles trarão sobre si repentina destruição. Ora, mas parece que ia tudo tão bem, né? Os camaradas abandonaram a vida devassa, passaram a levar uma vida diferenciada. Essas coisas, elas não deveriam nos deixar espantados, sabe, amados? De maneira nenhuma. Porque uma característica do joio é que realmente ele se parece muito com o trigo. A diferença entre uma planta e outra é que no final do seu ciclo de vida, o trigo vai ter produzido fruto e o joio não vai produzir fruto nunca. Então não se iludam com a vida de aparências.
Nós somos chamados a pregar o evangelho para todos, somos chamados a amar todos, respeitar todos, mas ter uma vida de observância com atenção, como nós costumamos dizer na linguagem do evangeliquez, comer 1 quilo de sal junto com a pessoa, ou seja, comer 1 quilo de sal junto com a pessoa diz respeito a conviver com a pessoa durante um período de tempo, para que, por meio desse período de convívio, passe-se então a conhecer mais profundamente aquela pessoa, a fim de que a gente não se iluda com um primeiro impacto de mera mudança de vida em seus aspectos exteriores. E o verso 2 traz a mensagem que para nós é de estarrecer, é assombrosa. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Seria muito bom, amados, se a palavra de Deus dissesse: olha, cuidado com os falsos profetas que tem aí, igualzinho no passado existiam uns falsos profetas, hoje existem aí uns falsos mestres, e olha, é de ver, meus amados, que de vez em quando tem até uns 2 ou 3 que o seguem, mas não é assim que a palavra diz. Acautelai-vos desses falsos mestres. Olha, assim como no passado haviam os falsos profetas, agora existem os falsos mestres também. E terrível é que muitos, não são poucos, não são alguns, não é um aqui, outro acolá. A palavra está dizendo que muitos seguirão esses falsos mestres. Essa é a forma que Pedro está usando para referir-se a algo que Jesus já tinha dito lá nos evangelhos. E Pedro era um dos 12 apóstolos de Jesus. Pedro não está inventando isso aqui. Pedro apenas está usando uma linguagem diferente para se dirigir a um outro povo, falando das mesmas coisas que ele ouviu da boca do próprio Senhor Jesus. Só que o Senhor Jesus disse assim: olha, entrai pela porta estreita, andai pelo caminho apertado, que conduz à vida. E poucos andarão por ele. Ao passo que diz: não entrem pela porta larga, não andem pelo caminho espaçoso que conduz à morte, e muitos andarão por ele. Pedro só está fazendo uma referência a essas palavras de Jesus. O número de pessoas que acreditam nesses falsos mestres, ou que foram seduzidos por aqueles falsos profetas do passado, sempre foi um número de pessoas infinitamente maior do que aqueles que acreditaram no verdadeiro evangelho. Não se iludam, mais uma vez eu tenho que dizer para você, não se iluda com as aparências de homens muito bonitos, que falam muito bonito, que andam em seus próprios aviões, que são milionários, que têm canal de televisão, que têm o diabo a 4, só não tem palavra de Deus para pregar, que os cultos são entupidos de gente, milhões de pessoas seguindo esses indivíduos. São falsos mestres. Eles estão caminhando a passos largos para uma destruição, e aqueles que os seguem vão cair no mesmo buraco que eles. Não desprezem de maneira nenhuma o bom pregador do evangelho, porque ele reúne 4 ou 5 pessoas para ouvi-lo. Junte-se aqueles 4 ou 5, sente-se calado ouvindo também. Não se deixe seduzir por mera aparência exterior. Não siga a multidão. A multidão está caminhando no caminho contrário da salvação. A multidão nunca andou com Deus. Amém, amados?
Além de muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade, ou por causa deles o caminho da verdade será difamado. Olha, amados, não é raro na escola, no trabalho, entre os amigos na rua, você ouvir quem zomba da igreja do Senhor, quem zomba da palavra de Deus. Pessoas já disseram para você: rapaz, o que você vai ver naquela igreja? Deixa de ser otário. Deixa de ser abestado, rapaz. Alguns de vocês saindo de casa já devem ter ouvido de um familiar ou de um amigo: vai lá, abestado, vai lá levar dinheiro para aquele buchudinho sem vergonha lá. Você já ouviu isso, com certeza. Se não ouviu, infelizmente, um dia vai ouvir ainda. Por que o camarada ousa chamar a mim de um buchudinho sem vergonha, que está aqui como quem armou uma arapuca e está esperando você cair nela, vir trazer um dinheirinho para mim? Por que o camarada tem isso na cabeça? Ele inventou isso? Não, ele não inventou isso. Ele aprendeu isso de algo ou de alguém. Porque, lamentavelmente, o que se conhece no meio evangélico é esse tipo de pastor. Cada dia mais rico, cercado por uma multidão cada dia mais pobre, cada dia mais miserável. Camarada que suga o sangue e frita as veias daqueles coitados que o seguem. Nós já tivemos o desprazer de receber aqui pessoas que chegam semi-mortas dessas igrejas, onde acabaram com o que a pessoa tinha, inclusive com a saúde. Pessoas chegam aqui deprimidas, morrendo, porque seguiram esse tipo de igreja, onde os pastores, morcegos, carrapatos se empenhavam por sugar tudo que aquela pessoa tinha. E aí a pessoa que nunca pôs os pés aqui dentro, na cabeça dela, numa generalização muito burra, ela imagina que todo pastor seja igual e que você está saindo de casa para vir aqui trazer um dinheirinho para mim também. O que está acontecendo? Por causa daqueles falsos mestres, o caminho do Senhor, o caminho da verdade sendo difamado. E os bons pagando pelos maus. Quem dera R$1 que fosse colocado ali realmente viesse para mim, porque inclusive eu preciso. Mas não é por aqui que eu vou viver, não. O camarada que diz então que todo padre é pedófilo, porque existe padre que é pedófilo, então na cabeça do camarada todo padre tem que ser. Isso é burrice, uma generalização tola. Mas o que aconteceu? Por causa dos falsos, o caminho acaba sendo infamado ou difamado, para ainda maior peso de punição para aqueles que difamam. É isso que eu acabei de falar. Essas mentiras astutas que eles inventam para explorar o povo parte da exploração da própria miséria do povo. Eu não estou falando aqui apenas de miséria financeira. Eu estou falando de miséria espiritual, de pobreza de conhecimento. Exatamente pela falta do conhecimento da verdade, torna-se muito fácil aplicar uma mentira convincente para arrancar do povo tudo aquilo que eles pretendem. Criam-se campanhas e mais campanhas, a campanha do óleo de Israel, a campanha do sal grosso, a campanha da arruda, a campanha da rosa ungida, a campanha do cajado, a campanha do mar de Moisés, a campanha da vara de Arão, ou seja, é uma campanha atrás da outra para você vir à igreja em virtude daquela campanha e com o maior cuidado para não quebrar nenhum daqueles dias, senão acaba com a campanha inteira. O troço é um verdadeiro ritual de macumba e as pessoas se prendem àquilo e vêm generosamente movidas por uma fé tola, por uma fé cega, acabando com o que já não tem para cumprirem com as determinações de um falso mestre ou de um falso profeta malajambrado, devidamente preparado para segurar o povo segundo esse tipo de pregação. Omitem a graça de Deus, omitem o Deus verdadeiro e gracioso que é, o evangelho gratuito que é oferecido a todo mundo
em troca de uma religiosidade que aprisiona o homem, inclusive ora pelo medo e ora pela própria ganância de alguns. Socorremos há uns anos atrás, olha, não estou falando de uma pessoa ignorante não, estou falando de alguém culta, um advogado aposentado, olha só, camarada ganhou uma vida numa profissão nobre, com a formação, e vendo uma campanha dessa na televisão, que se ele ofertasse lá naquela igreja, Deus ia devolver em dobro tudo que ele desse lá, ele pensou, vou vender minha casa, vou dar lá o dinheiro, depois eu compro 2 casas, continuo morando em uma e alugo a outra e dou uma melhorada na minha renda. E assim o cara fez. Vendeu a casa, entregou lá, e nada dele ganhar dinheiro para comprar 2 casas, na verdade ele não ganhou nem para comprar a que ele já tinha, quebrou, se viu em miséria, tendo que morar de favor, foi na justiça, evidentemente perdeu, e procurou um pastor amigo nosso lá em Taguatinga, chegou lá querendo morrer, querendo se enforcar, eu vou morrer, depois que eu morrer eu mato todo mundo, mas se você morrer primeiro, como é que você vai matar os outros? Pois é, então eu mato todo mundo, depois eu morro. Ficou louco, totalmente translocado. Contou essa história para esse pastor, e esse pastor, então, meu irmão, tu caiu nessa. Um camarada inteligente igual você, um camarada com cultura, com estudo, você conseguiu ser vítima disso aí? Para que vocês vejam, amados, que ninguém está vacinado contra esse tipo de falso evangelho. Como eu digo aqui várias vezes, e nunca é muito repetir, só existe um remédio contra a mentira. Qual é? Conhecer a verdade. Se você conhecer a verdade, a mentira não vai te seduzir. Mas se você tiver uma cabecinha vazia, sem entendimento, relapso, relaxado para aprender, não se preocupa, não se empenha em aprender. Qualquer porcaria que a pessoa explicar para você, apresentar para você com alguma habilidade de convencimento, vai te seduzir. É simples assim. A outra característica que o versículo 3 vai dizer é que esses indivíduos já estão condenados. Mas eles já foram condenados há muito tempo e sua destruição não tarda. Os versos 4, 5, 6 até o 8, ele vai citar 3 exemplos que Deus não poupou os anjos caídos, mas eles estão reservados no inferno para o dia do juízo. Que Deus não poupou Sodoma e Gomorra, aliás, não poupou o mundo dos dias de Noé, acabando com tudo no dilúvio, preservando apenas Noé e sua família, que ele não poupou Sodoma e Gomorra nos seus dias e destruiu aquilo tudo, poupando apenas o Ló, sobrinho de Abraão, que por lá estava. Ou seja, o que é que Pedro está fazendo aí? Ele está citando aí 3 pequenos fins do mundo. 3 pequenas situações de destruição do mundo, pelo menos 2, a situação do dilúvio e de Sodoma e Gomorra, lembrando mais uma vez que esse mundo vai acabar, que o evangelho vem sendo pregado para que nenhum de nós seja apanhado de surpresa, para que no momento em que esse mundo estiver realmente indo para o fogo, alguém aí não pense, olha, por que ninguém me avisou disso? Como não avisou? Até em tom de escárnio, de zombaria com o evangelho, emissoras de televisão fazem. É o fim do mundo, uma série da Globo anos atrás, bastante interessante. O pessoal zombando. Já que o mundo vai acabar, então correu todo mundo pro brega. Já que o mundo vai acabar, vamos pro brega. Que pelo menos a gente acaba se divertindo por lá. Isso é uma zombaria com a palavra de Deus. Como quem diga que nada, o mundo vai acabar coisa nenhuma. Vai sim. E aqueles que estiverem com o Senhor Jesus estarão seguros. Aqueles que estiverem nessa arca de salvação chamada igreja estarão seguros. Por mais que ficar dentro daquela arca parecesse
algo sem conforto, assim como estar dentro da igreja hoje parece ser algo sem conforto, mas é dentro dessa arca, é dentro dessa igreja que nós temos alguma esperança. Do lado de fora, está todo mundo morrendo. A morte domina geral. Chegamos lá no versículo de número 10. Olha o que diz, para consolo nosso. Versículo 9 ainda. Que é o versículo que nós vamos voltar nele já para encerrar. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Aquilo que ele está dizendo lá no versículo de número 4 ainda, que ele não poupou os anjos quando caíram. Antes os tem no inferno reservados para o dia do juízo. O mesmo ocorre com os ímpios do dia de hoje. Estão aí, numa boa, comendo, fazendo conta, pagando, recebendo, casando, dando-se em casamento, matando, plantando, colhendo, mentindo, roubando, e a vida vai seguindo, mas o dia do juízo vai chegar. O dia do acerto de contas vai chegar. E o versículo 10, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Olha a característica deles, são atrevidos, arrogantes, não temem qualquer governo, ou desprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes e que não temem difamar autoridades superiores. Característica grotesca. Difamam a igreja, difamam os pastores. Aquela generalização esdrúxula que eu já citei aqui, que é chato ficar citando, é algo que incomoda, não agrada, não é nem um pouco agradável. Mas difamam. Versículo número 12. Esses falsos mestres, todavia, são como brutos e irracionais. Olha só, amados, a palavra está comparando esses camaradas a animais. Animais brutos. Seres incapazes de pensar. Incapazes de raciocinar. E isso aqui não é uma referência a pessoas sem estudo. Não é porque a pessoa seja um agricultor, um lavrador, um chapa ou jacaré que fala aqui, né? Estivador, né? Que é um termo que usa aqui. Não está se referindo a esse tipo de ignorância, não. Porque eu acabei de citar para vocês a ocasião em que um doutor cai nesse tipo de cilada. Porque não é o fato de ter um diploma de curso superior que faz de um mais sábio para essas coisas do que um outro que estudou pouco. Um pescador, né, Zimar? Quem ganhou a vida pescando seus peixinhos, compreende as coisas de Deus, ao passo que um doutor não consegue compreender. Esses falsos mestres são como animais irracionais. Como é fácil pegar um animal numa armadilha, né? Porque o pobrezinho não pensa. Ele só pensa em comer. A vaca quer comer o capinzinho dela, o passarinho quer comer a sementinha dele, o peixe quer comer aquela coisinha que está no anzol, e por aí vai. É muito fácil pegar um animal bruto. E assim são esses indivíduos, seduzidos por aquilo que eles amam, mas não amam o evangelho do Senhor Jesus. E daí, ainda seguindo no verso 12, esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes na sua destruição, também hão de ser
destruídos. Situação gritante, né, amados? Esses falsos mestres, eles ainda demonstram um empenho, um esforço por trabalhar, por realizar alguma coisa. Alguns deles são até um tanto quanto inocentes. Conheço alguns que são pregadores que não são gananciosos, pelo menos no que diz respeito a dinheiro. Se tem algum outro tipo de ganância em outras áreas, mas vendem e distribuem para os outros um peixe podre que eles receberam de alguém lá atrás e propagam imaginando que estão trazendo algum benefício para alguém por meio de uma pregação simplesmente inútil. E quando a gente diz inútil, a gente está sendo gentil, que na verdade são pregações prejudiciais. Uma coisa é algo ser inútil, não ter utilidade nenhuma. E outra, muito pior, é ela ter uma utilidade sim, mas para o mal e não para o bem. Triste realidade. O verso 13 deixa claro que o que reserva para esses camaradas nada mais é do que uma recompensa por seus próprios atos. Que diz o verso 13? Praticam o mal e receberão o mal como recompensa. Famosa lei da semeadura, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo quanto, pois, o homem semear, disso também colherá. É impossível que você semeie uma semente e colha outra planta. O que vai sair daquela semente é aquela dita cuja planta. Se você planta para a vida, você vai colher para a vida. Se você semeia para a morte, você vai colher morte, não tenha dúvida disso. E ainda gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia, são uma vergonha e uma mancha no meio de vocês, sentindo prazer em enganá-los enquanto praticam suas refeições. Ter prazer em enganar enquanto pratica suas refeições é algo, deixa eu dizer aqui para vocês, a versão revista e atualizada, que a maioria tem, vai dizer assim, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Quais nódoas e deformidades eles se regalam, ou seja, se alegram nas suas próprias mistificações enquanto banqueteiam junto convosco. Amados, você já deve ter visto aí algumas vezes um videozinho que circula desde o início dos anos 90, 90 e pouco, 91, 2, por aí, é muito antigo, onde pastorzão muito famoso do Brasil, um bispão muito vagabundo, reunia num campinho de futebol, jogando pelada com outros pastores, para tratar acerca de como fariam o pedido de ofertas nos cultos daquela igreja. E aquele camarada, então, deliberando com os outros acerca de como induzir o povo a dar as ofertas ali, eles ensinavam a como apertar. Você tem que apertar mesmo, que é para ele dar mesmo, o camarada tem que dar mesmo. E não, se um não dá, o outro dá e coisa e tal, e um vai dar a sugestão, isso mesmo, ou dá ou desce. Uma expressão chula, uma expressão imoral, uma expressão indecente, usada por um grupo de pastores, enquanto deliberam acerca das estratégias a serem adotadas para fazer com que o povo enfie a mão no bolso e dê até o que não tem como oferta para aquela dita cuja igreja, sob a máxima do ou dá ou desce. Uma expressão chula que se usa homens adúlteros e prostitutos para com
mulheres que eventualmente seriam despachadas de alguma carona que tivesse pego com esse mal acabado. Os camaradas encontram prazer, eles encontram satisfação, alegria nesse ato de luxúria, nesse ato promíscuo, nojento, malignamente elaborado para colocar na cabeça das pessoas, de um jeito ou de outro, que aquilo que eles estão pregando é vontade de Deus. E que se você os ouvir e obedecer fielmente aquilo que eles estão dizendo, Deus então se tornará de alguma maneira obrigado a satisfazer os seus desejos, igual aquele gênio da lâmpada do Aladim, né? Acha a lâmpada lá no deserto, esfrega, aí o gênio sai, você tem direito a 3 desejos, e você vai fazer lá os seus 3 pedidos para aquele gênio. Assim eles transformam o Deus soberano, criador do universo, num serzinho qualquer, submisso, com uma mensagem estragada, deturpada, com um único objetivo de satisfazer as suas ganâncias insaciáveis. Terrível, não é? Eu sei que é. Agora, duro, queridos, é que tem quem goste. Rita, parece mentira, mas tem quem ama isso aí. E se apega a isso com uma paixão, que se você for dizer para ele isso que eu estou dizendo aqui, ele vai te bater. Vai se encher de fúria, porque tem mais essa característica. São valentes, ensinam o povo a brigar, a pegar em faca, dar peixeirada nos outros. Oh, Deus amado. Verso 14. Cometem adultério com os olhos e abrigam um desejo insaciável de pecar. Seduzem, olha só, seduzem os instáveis e são bem treinados na ganância. Isso segundo a versão NVT. RA vai dizer, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodam, ou seja, enganam almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Filhos malditos, misericórdia, é assim que a palavra os trata. Vivem sob maldição. Seduzem os instáveis e são bem treinados na ganância. Como eu disse, eles passam por treinamentos para serem peritos na prática de deter as pessoas por meio de mentiras, pregando para o povo uma falácia bem disfarçada, que até se parece com o Evangelho, mas não é o Evangelho. Acerca do qual eu insisto, você só se verá livre, vacinado contra essa mentira, se você dominar a verdade, se você conhecer a verdade. Caso contrário, você será presa fácil. Ele cita aí o exemplo do profeta Balaão, um profeta imundo que houve no passado. E no verso 17, ele cita a situação desses tais. Eles são como fontes secas, como névoa levada pelo vento, e estão condenados às mais escuras trevas, ou às mais densas trevas. Não é só uma condenação. Condenados muitos são, mas no caso desses falsos mestres, a condenação deles é mais severa. Já eu explico que isso não é só para os falsos mestres não, viu? Verso 18. Com palavras vazias proclamam sua grandeza imaginária e apelam para desejos carnais distorcidos.
a fim de atrair de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. A pessoa não conhecia o Evangelho. Era totalmente leiga com relação ao Evangelho. De repente ouve o Evangelho. O Evangelho a seduz. Ela se vê atraída pela beleza do Evangelho. Está disposta a experimentar uma mudança de vida. Está disposta a experimentar uma vida nova. Longe das antigas práticas pecaminosas do mundo, perto das práticas condizentes com o viver cristão. E por meio dessa pregação falaciosa, essas pessoas que estavam prestes a trilhar um caminho de paz, são seduzidas por essa mensagem gananciosa e fraudulenta e voltam atrás e abandonam o caminho da retidão. Ou seja, são malignos mesmo. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, é o texto de 1 Coríntios 15, 33. O mau conselho influencia sim. Prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, porque aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. É impressionante, amado, como o ser humano é perito em ser derrotado por coisas ínfimas. Essa semana eu conversava com um senhor lá no interior, num velório, e ele contando para mim do desejo de abandonar o cigarro. Um senhor idoso, cabeça branca, bigode branco, todo branco. E incomodado, ele mesmo fumando e incomodado. Rapaz, pior que esse negócio incomoda até a gente mesmo, que tem que ficar correndo de perto dos outros. Falei, pois é, rapaz. E eu dizia para ele, eu também um dia fumei. Eu já fui fumante também, eu já cometi essa loucura. Como é que você conseguiu deixar? Falei, rapaz, eu deixei porque é impossível que uma coisinha dessa que não pesa meia grama vai dominar um homão desse aqui com mais de 100 quilos. Você já pensou? Explicando para ele que aquele vício nada mais é que um estado de escravidão. Ele se tornou servo, porque aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Um cigarrinho escraviza um homem. Bota na balança os dois, o cigarro de um lado, o homem do outro. Como é que uma porcaria daquela escraviza uma pessoa? Como é que uma pedrinha de crack escraviza uma pessoa? Como é que uma lapadinha de pinga escraviza uma pessoa? Como é que segundos de prazer com um parceiro, uma parceira que não é o teu, seduz, atrai e amarra uma pessoa? Falta de fé, desprezo pelos ditames da palavra de Deus. É vencido com muita facilidade, e aquele que é vencido, infelizmente, se torna escravo do vencedor. Por isso um homem ou uma mulher se torna escravo de uma coisinha ínfima. Para você ver como a coisa é espiritual, não é na força do braço. Verso 20. E quando alguém escapa da maldade do mundo ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, esse fica pior do que o que era antes. Amados, você já viu alguma vez uma pessoa que de repente entrou na igreja? Fulano foi para a igreja. Rapaz, que beleza! Fulano agora está na igreja. Rapaz, ele está lá. Que maravilha! Pois é, largou de roubar, largou a droga, largou de beber, largou de fumar. Mas que beleza, né? Pois é. Aí passa um certo tempo, tá o cara lá de novo, rapaz. Você quase que não reconhece. Drogado, bêbado, roubando, preso. Rapaz, o que foi que aconteceu? Vocês já viram isso acontecer, não já? Sim ou não? Já, nós já estamos careca de ver isso, né? Por que isso aconteceu? Afinal de contas, o que foi que aconteceu?
Meu irmão, estava tudo indo tão bem. O que te aconteceu? Olha, amados, deixa eu dizer um negócio. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a pregação. Não existe outra maneira de a pessoa conhecer o Evangelho que não seja por meio de ouvir o Evangelho. Nós sabemos e nós não nos iludimos que as pessoas chegam para a igreja e vão sendo instruídas, admoestadas segundo o Evangelho. É claro que no nosso meio sempre vai existir aqueles que vão ouvir o Evangelho e vão abandonar tudo, são irresistivelmente atraídos pelo Senhor, se convertem instantaneamente e nunca mais sairão da presença do Senhor. Mas nós sabemos também que existem aqueles na igreja que estão sendo moldados pelo Senhor, estão tendo seu caráter tratado pela mensagem do Evangelho e que precisam ouvir um Evangelho genuíno, não para que se transformem em zumbis religiosos, mas para que se tornem pessoas que saibam que estão num mundo hostil, num mundo que nos odeia, que somos diariamente seduzidos e atacados pelo pecado, que esse pecado é feroz, que ele não vai nos deixar, que as tentações não nos abandonam, mas por meio de uma pregação consistente, de uma palavra de Deus firme, a pessoa vai adquirindo conhecimento daquilo, vai conhecendo a verdade e conhecendo a verdade será liberta. O melhor a se fazer é estar perto da pregação, é estar ouvindo a pregação, porque a fé vem pelo ouvir. E todos os dias nós estamos aprendendo mais um pouco dessa palavra maravilhosa. Todo dia estamos aprendendo mais. Não importa quantos 200 anos você tenha na igreja, você tem alguma coisa para aprender. Imagine quem chegou há pouco tempo. Por isso, não desistimos, obrigado, filha. Não desanimamos de maneira nenhuma, porque esse é nosso papel. Verso 21 diz que teria sido melhor que essa pessoa nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo o caminho, viesse a rejeitá-lo depois. Lucas 12, 47, 48 vai dizer que aquele servo que conhecia a vontade do seu senhor e desobedeceu a esse senhor, levará muitos açoites. Mas aquele que não conhecia a vontade do Senhor, mas mesmo que sim desobedeceu, também será punido, mas levará poucos açoites. O que isso quer dizer, meus amados irmãos, é que, conhecendo a palavra, nós temos uma oportunidade tremenda para sermos libertos por ela. Isso vai requerer da nossa parte também algum empenho. A salvação é obra 100% providenciada pelo Senhor. Mas você, servo do Senhor Jesus, não seja alvo desses açoites, nem poucos e nem muitos. Firme-se na palavra do Evangelho. Empenhe-se por conhecer a verdade em nome de Jesus, para que você, de maneira nenhuma, seja vítima da mentira. Para que não venha a ocorrer com você o que diz o versículo 22 aí, ó. Neste se cumpriu um adágio, um velho ditado. O cão, ou seja, o cachorro voltou ao seu vômito e a porca, depois de lavada, voltou a revolver-se no lamaçal. Bom é aquele que uma vez foi lavado esteja devidamente limpo pelo sangue do Cordeiro. Estar próximo, estar perto, ou seja, a brasa dentro do braseiro não vai se apagar. Mas você quer apagar uma brasa, tira ela do meio do fogo e bota ela ali do lado. Vida de constância na casa do Senhor, vida de estudo, oração e meditação na palavra, frequência aos cultos, tudo isso vai nos fortalecendo como servos de Deus.
e vai fazendo de nós cada vez mais vacinados contra o falso ensino. Eu volto ao versículo de número 9, quando a gente citou que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Ele sabe livrar da provação os penitentes. Então, amados, confie no Senhor. Ele é quem nos livra. Esteja perto, juntos, como igreja do Senhor. Como diz Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, infelizmente. Antes, façamos a admoestação uns pelos outros, quanto mais que o dia do nosso encontro com o Senhor se aproxima. Amém, queridos? Cuidado com os falsos mestres. Eles não são de brincadeira, eles são de verdade e eles estão aí, estão trabalhando pesado. Não pegue leve não, porque eles vão te machucar. Abre teu olho, em nome de Jesus.